está chegando aqui para entrevistar uma galera que usa drogas, para saber exatamente o motivo disso, o que causa neles, o que levou eles a isso, e se tem algum que quer sair desse mundo e não consegue, tudo que envolve esse mundo que hoje em dia está por todo canto aí na cidade de São Paulo e até fora dela, para saber qual a mentalidade dessas pessoas e o que os levou a fazer isso. Eu sou o Paulo, esse aqui é o Thiago, beleza? Thiago, você é o Daniel e o Robson. Bom, então galera, eu tô vendo aqui que vocês não são usuários de maconha, pelo que eu tô percebendo, então o que levou vocês a entrar nesse mundo? Eu fumo porque eu gosto, cara. Então, mas exatamente, esse é o ponto. Por que você gosta? Eu gosto porque quando eu fumo eu fico mais sossegado, fico mais tranquilo. Mais sossegado, mais tranquilo. Eu não fico agressivo, eu como bem. Você pode perceber que eu sou um pouquinho gordo. Eu gosto da maconha e me relaxa, entendeu? Relaxa, então você começou quando isso aí? Quanto tempo? Eu comecei com meus 15 anos de idade, você agora tá com... eu tenho 21. Faz 6 anos seu... Então, mas você começou como? Você viu a galera fumando, ficou sabendo que dava esse relaxamento? Eu comecei na escola, né? A galera começa a fumar, aí te apresenta, ó, maconha, legal. Eu comecei a dar uns dois e gostei do gosto da maconha, né? É bom, Você usava drogas, né? Usava. Bom, eu sou convertida há 3 anos e 3 meses, mais ou menos. E eu tive encontro com Jesus, assim, a minha conversão foi muito... Começou assim, uma festa ou outra, eu fumava cigarro de maconha, eu já fumava e bebia, então eu já fumava muito, ficava bêbada sempre. E aí quando eu fumei, eu falei, nossa, existe algo que me deixa mais legal do que a bebida, que é a maconha. Aí eu comecei a usar. Aí nisso veio o restante pra complementar, né? Lança perfume, quando a gente vai pra festa, com os amigos, êxtase, pra ficar, né, conseguir aturar toda uma festa, vai, sei lá, 15, 16 horas. Doce, que é um alucinógeno também, que você usa muito próximo ao êxtase. Tá. E eu lembro que, assim, teve uma época que assim, tudo ia embora, né? O dinheiro ia embora, meu corpo, ele ficava mega destruído, porque festa, não me alimentava bem e tal. O que vocês acham disso? Por mais que vocês gostem, acham que relaxa, libera a mente e tal, vocês acham isso uma conduta correta? Eu acredito em liberado maconha, porque maconha é medicinal, né, cara? Não mata ninguém, não é cocaína, não é crack, é maconha. Maconha é suave, é um mato, uma erva. Não tem nada demais. Só deixa alucinado só, mano. Eu gosto de ficar alucinado, deixa o crack, maconha deixa suave. Então, na verdade, eu acho que se você souber medir tudo que você faz, é claro que tem muitas outras coisas que podem fazer tão mal quanto. E na verdade o cigarro faz pior. Você pode acessível no mercado, entendeu? Eu acho que o fato de ser discriminado deve ser pelo fato de da onde que vem, passar na mão de criminosos mesmo. Tem que ver aí atrás o porquê, desde quando a maconha vem sendo discriminada, porque você sabe que pode ter coisas no mercado aí que você compra licitamente e pode fazer mais mal do que a maconha. O cigarro e o álcool, isso aí. Por que você acha que talvez essas coisas não são discriminadas e a maconha é, entendeu? Então eu acho assim, se você faz consciente, por exemplo, você trabalhou a semana inteira, aí você estudou, aí no final de semana você vai lá e fuma um beck, pra relaxar, pra ficar tranquilo, pra ficar numa vibe com os amigos, entendeu? Então às vezes tem o lado ruim da coisa e tem o lado bom, aí você tem que saber equilibrar. Efeitos que a maconha te dava, o que você sentia, o que você passava pela sua cabeça, você tinha medo? Não, medo não, mas era, como eu falei, é uma sensação muito de alegria, né? Você fica anestesiado, tudo é gostoso, a brisa que te dá, você acaba fazendo ritual, né? Tudo é a maconha. Então você quer aprender a chavar, aprender tudo da maconha. Colocava maconha no brigadeiro para comer, tudo era em relação à maconha. Então quem gosta de maconha vive assim, põe adesivo, fica idolatrando a maconha, porque realmente é bom, não é uma coisa assim que você fala, nossa, essa droga, ela é horrível, não
não é uma Se coisa... vocês quisessem hoje, por exemplo, falar, não, eu vou parar. Por alguma razão assim, que não se sabe agora, mas você fala, você conseguiria parar? Não, eu não quero parar, não tão cedo. Não, mas não de vontade, mas tipo, de atitude. Você fala, eu vou parar, você conseguiria? Seu corpo ia permitir isso? No começo não, ia ser muito difícil, né? Eu gosto demais de maconha. Maconha, se eu fico um dia sem fumar, eu fico louco. Eu fumo pelo menos uns 7, 8 baseados por dia, cara. Então, não tem que se parar tão cedo. Eu não ia conseguir tão fácil. E vocês conseguiriam parar agora, por exemplo? Então, na verdade é difícil de parar mesmo. Ia parar aos poucos. Mas o difícil mesmo é você saber também fumar. Porque, por exemplo, se você fumar todo dia, você vai sentir mais vontade de fumar todo dia, entendeu? Agora, você conseguir controlar, como eu te disse, fumar tipo, uma vez por semana, aí você já consegue manter o equilíbrio. Então eu acho que o melhor jeito de parar é reduzindo o fumo, entendeu? Até chegar uma hora que fala, não, acho que não tô vendo mais necessidade de continuar. Então parar de vez, se você fuma todo dia, é muito difícil. Tem que ir reduzindo aos poucos até chegar uma hora que você não vai mais querer fumar. Eu larguei o cigarro, porque eu achava que era uma coisa que fazia mal pra saúde, a maconha não. Mas eu tinha o pensamento assim, a maconha dá pra eu fumar às vezes e tal. Só que Deus nunca me deixou, depois que eu me converti, eu nunca... A vontade que eu teria, por exemplo, eu andava ainda com os amigos que fumavam, eles jogavam fumaça na minha cara e eu, não quero, hoje eu bolo pra você, mas eu não quero. Então Deus me guardou, desde quando eu conheci, passado assim um tempo, eu não quis mais. Eu também não achava errado, achava assim, quem quer fuma, quem não quer não fuma, mas eu não tinha aquela nossa, abominação pela maconha. Só que conforme eu fui conhecendo a Cristo, eu vi que a maconha seria mais uma forma de me roubar. Você falou uma coisa interessante agora, você falou, eu não fumaria na frente do meu filho. Se você não considera algo totalmente errado, por que isso? Porque é uma falta de respeito, né? Eu não ia gostar que meu filho usasse droga. Então, mas na frente dele ele não usava. Querendo ou não, maconha é droga, né? Então, exatamente. Eu não gosto de minha mãe. Seus pais sabem que você é usuário? Minha mãe sabe. Isso é maldito. Então, mas Mas você... só que eu não fumo na frente dela. Entendi. Então, respeito seu com ela. Eu Mas respeito você meu acha- com a minha família. Entendi. Vou conversar com meu filho, explicar o que é errado. Eu já não tive pai para falar isso. Explicar o que é errado. O que é certo e o que é errado. Eu não ia gostar de ver ele usando droga. Também acabar usando, também fazer o quê? Consequência da vida. Eu ia tentar chegar numa conversa com ele até ele parar. Visitar uma igreja e no dia que eu visitei, eu não tinha aceitado isso, nada, né? Eu tomei uma decisão, eu falei, não vou mais fumar e não vou mais beber. E aí depois daquela decisão eu cheguei na minha casa e fiz aquela limpa, né? De tudo que tinha, de cigarro, de maconha, peguei tudo, joguei fora. E a partir dali, assim, tudo foi acontecendo, né? E eu nunca mais fiz nada. Assim. Foi tipo, Cristo mesmo chegou e a decisão que eu tive por Ele. Na verdade, o entendimento que eu tive daquilo que Cristo fez pra mim me fez eu me estatelar no chão e falar assim, o que eu tô fazendo com a minha vida, sendo que Ele morreu por mim e eu tô morrendo a cada dia. De eu dar todo o meu tempo pra Deus. Então, quando você tá apaixonada, querendo dar tudo aquilo que você tem, né? Eu olhava pra trás e assim, o que eu fiz com a minha vida até hoje? Eu preciso recuperar esse tempo pra Deus, né? Então, tudo que eu podia fazer, eu tirava da minha frente. Tudo que, até televisão, sabe? Tudo eu saía, não quero, isso aqui vai me deixar viciada, isso aqui nem vou começar a ler Eu lembro que eu gostava de Harry Potter. Eu lia todos os livros. E faltava um pra eu ler. E quando eu me converti, eu falei, joguei fora. Nem sabia que era ruim. Joguei fora, não vou ler, vou ler só a Bíblia. Sabe? Você vai tirando as coisas e vai preenchendo de Deus. Aí você vê, hoje eu tenho a consciência que a maconha é uma droga, que ela faz mal, porque o Espírito Santo me convenceu. Mas pra você conhecer uma pessoa que fuma hoje é muito difícil, porque pra ela não faz, né? Então o trabalhar de Deus na minha vida foi esse, assim. Ele foi preenchendo o meu coração a ponto de eu falar, eu abomino qualquer coisa que tire Deus do meu coração. E maconha era uma coisa dessa, e as outras drogas também. Existem muitos motivos
quais pessoas experimentam o caminho das drogas. Mas o que existe em comum entre elas é que elas estão praticando alguma fuga, talvez uma fuga temporária de uma realidade dolorosa. Existem algumas realidades dolorosas que o homem vê por aí. Por exemplo, existe a realidade da solidão. Mesmo uma pessoa vivendo numa metrópole, uma multidão ao redor dela, muitas vezes não tem uma pessoa com quem tem uma relação íntima, com quem possa se aconselhar, de quem receba limites, fronteiras. Existe a realidade da frustração, ou seja, tudo que se alcança ainda é suficiente, sem valor, sem sabor. Tem uma outra realidade dolorida, que é a realidade do tédio. Quanto mais se diversifica, mais se constata que tudo é igual, não existe nada de novo nesse mundo. Tem outra realidade dolorosa também, que é a realidade do vazio interior. Não há o que sacia a sede. Quer dizer, esgotaram-se todas as alternativas. No entanto, existe uma realidade que eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar. Jesus um dia disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então Jesus ele apontou algo real, não fantasioso, que pode ser feito. Trata-se de ir até a pessoa de Jesus e beber dele, beber da fonte, a água que ele tem para dar. Jesus ele é uma pessoa, ele não é uma religião, ele não é um credo. Embora não esteja fisicamente aqui, ele está de maneira espiritual. Então, na verdade, ele está em todo lugar. Afinal de contas, Jesus ele é Deus. Você pode encontrá-lo, não por meio de um gole, de um cigarro, de uma cheirada, de uma picada, mas você pode encontrá-lo por meio de uma invocação interior, de um chamado do seu coração. Sabia que a Bíblia diz assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Então faça isso. Ir para Jesus não é fugir de uma realidade, mas sim encontrar-se. Olá, todos vocês lembram daquela história? Atire a primeira pedra, quem nunca pecou, não é mesmo? Vocês lembram da última frase que Jesus falou para aquela mulher? Ele falou assim: eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. Você pode agora estar condenando a atitude de algumas pessoas que mostramos nesse vídeo, mas será mesmo que você tem condições de atirar alguma pedra? Todos nós estamos sujeitos ao pecado e todos nós necessitamos da salvação em Jesus Cristo. Em Os Missionários de hoje, a mensagem que Jesus deixou para a mulher, nós queremos deixar para você também. Eu também não os condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não os condeno, agora vá e tenha uma mudança de mente. Metanoia. Missão cumprida. Até a próxima.